tem uma cara de estoico assim? Dá para fazer uma cara de Cara, estoico? estoico é uma pessoa serena, tranquila. Pessoa tranquila. O estoico, o mundo tá pegando fogo, tá explodindo, tudo e ele tá de boa. Olá, pessoal. Estamos voltando aí mais uma aula no nosso canal. Agora uma aula bem diferenciada, né, sobre filosofia, né, falando sobre um tema aí bem interessante, Olha, né? olha a carinha de tranquilo de todo mundo, né? Você já vai É, deduzindo o tema, né? Então, ficou Cê- tranquilo demais. Você fica- tá rolando uma obra aqui na região, tá pegando fogo, minha filha ali precisando de ajuda tal, e eu aqui, na maior tranquilidade, cara, Isso, é sereno. tranquilidade. Qual é o tema? É estoicismo. Vou falar um pouquinho dessa filosofia que está ganhando muita fama e não por acaso está caindo bastante em vestibular, né? A gente tem três grandes filósofos que são mais citados: o Epiteto, Marco Aurélio e Sêneca, que são estoicos. É uma filosofia que resistiu mais de 2000 anos, tá resistindo aí. Tem muita coisa que sumiu, o estoicismo volta forte e quase todo dia eu entro numa rede social e acho alguma coisa sobre estoicismo ali, porque tá na moda. Então, acho que é uma tendência aparecer em vestibulares também. Resistir está na moda, é isso que você está querendo dizer, Michael? Resistir é uma questão até de sobrevivência, né? Tem um amigo nosso em comum que toda vez que a gente perguntava assim, e aí, como é que você tá? Ele respondia, né? Resistindo. 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 Isso. Bom, Bom, galera, já estamos resistindo também. É, resistindo. então, para você que tem acompanhado o canal da Escolha Educação, para você que tem nos dado o privilégio da sua audiência, aí vai mais uma solicitação que é sempre muito importante para a gente. Ativa o sininho, né, para receber notificação todas as vezes que, né, aparecerem conteúdos novos, ou seja, aulas novas, né, dá um clique aí, curte, porque a gente está trabalhando aqui, né, firme e forte em benefício da educação, em benefício das pessoas que eventualmente não tiveram, né, por vários fatores, acesso a esse tipo de conteúdo, acesso a essa, né, educação que tem um compromisso específico, tá certo? Então, bora nós, vem com a escolha aí e o Michael vai te dar um conjunto de, né, informações que se traduzirão em novos conhecimentos, tenho certeza. Vamos à aula, né? Escolhi para esse tema de hoje filosofia helenística, estoicismo, Sêneca. Peguei uma questão de 2022. Curioso que recentemente teve a prova da Unicamp e nessa prova teve uma questão sobre o epicurismo, né? Sobre o pensamento helenístico, a questão da felicidade. Então vejam, é um tema, um conjunto de temas, né? Uma preocupação muito da ordem do nosso dia, do nosso tempo, né? A gente está vendo muita gente observando muita gente na sociedade valorizando o estoicismo, valorizando o pensamento helenístico, e eu acho que isso é um fator para a gente prestar bastante atenção. Talvez o fato dessas filosofias estarem muito em voga, muito em destaque, importa bastante para a gente dar continuidade aos nossos estudos, porque é provável que tenha mais questões desse tipo, questões desse tema, né? E eu vou aproveitar a questão para analisar também o modo como é construída uma questão do Enem. Não acho que é a melhor das questões, mas é uma questão rápida, simples para a gente entender a lógica do funcionamento de uma questão do Enem, mas também para a gente retomar o pensamento estoico. É uma maneira de você trazer essa reflexão para perto de você. Eu acho que não só é uma reflexão sobre como acertar um item de filosofia, mas pode ser uma boa discussão para a gente chegar a uma série de temas que podem servir para você em redação, pode servir para leitura de contextos. Então, é uma aula que eu acredito que pode ter bastante valor para você enquanto estudante. Então, a questão é essa aí, Enem 2022, texto de coletânea é: entretanto, nosso amigo Basso tem o ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte, contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça. Sêneca, Cartas Morais. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover a valorização de disputas dialógicas, b. rejeição das convenções sociais, c. inspiração de natureza religiosa, d. exaltação do sofrimento e moderação das paixões. Bom,
Então, para responder essa pergunta, a primeira coisa, você precisa ter lembrança, né? Ter um mínimo conhecimento, um mínimo de compreensão do texto de base, ter o conhecimento da fonte. A fonte é super importante, gente. Observem a fonte sempre, ó. Observem Sêneca, Cartas Morais. Isso aqui é importante, né? Então, observe que a palavra moral vai ter um efeito bastante importante aqui. Bom, vamos pensar um pouco no contexto, no pensamento estoico, depois analisar a questão, retomar a análise da questão, tá? Lembrando que algumas palavras são muito importantes na leitura de qualquer questão de filosofia, alguns conceitos, né? Por exemplo, entender que ânimo tem a ver com o espírito, com a vontade, com o jeito como uma pessoa age, né? O jeito como uma pessoa interage com as outras. No mundo grego antigo, essa era uma palavra que ajudava muito a gente a pensar os humores das pessoas. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte. A gente vai ver a morte como um conceito importante aqui, né? Forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça. Né? O que é desfalecer? Você precisa ter vocabulário, você precisa ter esse vocabulário. Outra coisa importante é pensar no vocabulário aqui, né? Nos itens. Né? Disputas dialógicas. O que é dialógico? Né? Aquilo que tem a ver com diálogos, aquilo que tem a ver com debates ou com a conversa em si, com a discussão entre pessoas. Rejeição das convenções sociais. É lógico que existem convenções sociais, as convenções são os acordos que as pessoas fazem para viver, para conviver, né? Convenção, convivência, tá? Inspiração de natureza religiosa, vamos ver se tem a ver, se tem algo de religioso nessa conversa, né? Exaltação do sofrimento, moderação das paixões, paixões no sentido dos sentimentos, das emoções e de como a gente se move em relação às coisas, porque paixão é aquilo que nos toca, né? Nos afeta, aquilo que pode fazer a gente reagir às coisas, né? Então tem que tomar cuidado aqui com as palavrinhas, com os conceitos, isso vai ajudar você a ter uma ideia. Quem foi Sêneca, né? Quem foi esse cara? Né? Foi um filósofo nascido em Córdoba, em que se dedicou à política, à escrita e ao direito durante o Império Romano. Veja a época em que ele viveu, durante o Império Romano, né? Ele é considerado um filósofo da tradição estoica, né? Ele buscava, portanto, a felicidade por meio da ataraxia, por meio da busca, né, da não perturbação do espírito. A felicidade, ela tinha uma condição que era construída por meio de reflexões, de exercícios, de concepções, de tentativa e erro, muitas vezes também, de treino, muito treino, se chegava a uma espécie de um estado de não perturbação. Ataraxia em grego quer dizer não perturbação. Dedicou-se a compreender ética, física e lógica, que são as três áreas do conhecimento típicas dessa época, dessas escolas de pensamento. O helenismo, que é um grupo de escolas, tem algumas mais famosas, outras menos. A gente costuma acreditar como as mais famosas o estoicismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo. O epicurismo e o estoicismo fazem muito claramente essa distinção, né, de áreas entre lógica, física e ética, como áreas bastante importantes para a gente construir essa sua filosofia. Eles são filósofos bastante práticos, né, bastante focados em pensar a vida, né, de maneira concreta. Então, os princípios estoicos impelem seus pensadores a uma vida amparada na compreensão da natureza das coisas e na moderação das paixões. E aqui a gente já vê, né, uma dica bastante importante, né? O filósofo estoico é um filósofo moderado, é um filósofo que busca a serenidade, que busca manter o equilíbrio diante das coisas, né? Ela surgiu no século III a.C., então já fazia um tempo, as ideias já estavam bem sedimentadas. O pensador que dá origem a essa escola é Zenão de Cítio, né? A escola se notabilizou por buscar a serenidade e a resiliência como grandes objetivos de quem participa dessa escola, e o foco do pensamento deveria ser somente naquilo que a gente pode controlar. Então, tudo aquilo que foge do nosso controle, a gente não deve prestar muita atenção. Então, o que a gente poderia controlar? Né? Vamos ver no texto aqui. A duração da minha vida não depende de mim, então não deveria ser uma preocupação. O que depende é que não percorra de forma pouco nobre as fases dessa vida. Devo governá-la e não por ela ser levado. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Qual é o limite adequado para a riqueza?
É primeiro ter o que é necessário e segundo ter o que é suficiente. Ou ainda, não deixemos nada para mais tarde. Acertemos nossas contas com a vida dia após dia. Então, o que a gente tira desses trechos aqui? Primeiro, né, a gente vai se preocupar com aquilo que depende realmente de nós. A duração da vida não depende. É lógico que a gente pode fazer coisas que vão prolongar ou diminuir, né, o tempo de vida. A gente tem uma noção sobre saúde, sobre cuidado, né, que talvez tenha alguma importância, né? O que depende de mim é que não percorra de forma pouco nobre as fases dessa vida. Então, ele está falando que as nossas atitudes valem mais, importam mais, do que, por exemplo, a certeza de quando a gente vai morrer, né? Devo governá-la e não por ela ser levado. Então, tomar cuidado com a ideia de que a gente vai construir uma ética, um portar-se que é controlado. O estoico é alguém que está no controle, que busca estar no controle de si, porque é sobre aquilo que pode dizer mesmo. O estoico, ele vai construir uma maneira de lidar com as coisas que é lógico que ele vai ter problemas, é lógico que na vida vai ter momentos de desestabilização, de desestabilidade, mas o ponto é como é que você retorna a esse equilíbrio o mais rápido possível, de maneira mais inteligente possível, tá certo? Então, eles estão colocando mais ou menos por aí. É uma coisa bem importante a gente reconhecer que o estoico, ele quer uma vida simples, ele quer uma vida que não demanda muita riqueza, que não busca muita fama, porque a fama depende não só da gente, depende dos outros, e a gente não tem controle sobre os outros. Então, se preocupar com a fama é se preocupar com realmente coisas que não fazem muito sentido, não dão a gente muito benefício. Tem que tomar, então, alguns cuidados aqui na compreensão do estoicismo, né? A gente pode ver que ele teve muitos tipos de obra, ele escreveu bastante, cartas, diálogo, tragédia, né? A gente pode citar sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma, sobre a constância do sábio, a vida feliz. Perceba, né? Brevidade da vida, um tema, né, de preocupação, sobre a tranquilidade da alma, a ideia da serenidade, da ataraxia, sobre a constância do sábio, sobre como o sábio deveria se manter sempre dentro de um padrão, né? Sempre dentro de uma construção, né? De uma articulação. Você constrói um prédio, né? Constrói um artifício de uma vida mais regrada, mais organizada, e isso tem como ser feito na visão do estoico, né? Então, alguns pequenos fatos da vida dele, né? Ele foi professor conselheiro de Nero, né? Teve alguns eventos ruins em relação à vida de Nero aí também. Foi exilado por conta de uma acusação de adultério, acusado de conspirar contra Nero. Sêneca foi obrigado a cometer suicídio, né? Então, isso coloca ele muito parecido com Sócrates, né? Disse que ele encarou a morte com a mesma serenidade com que encarava qualquer coisa, e isso tem tudo a ver com a história de Sócrates, né? Coloca ele como uma figura bastante importante da história da filosofia. Voltando no texto, né? A gente percebe aqui que o Sêneca acredita que a filosofia é um estado de espírito, né? Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça, né? Então, a gente sabe assim que o texto está colocando a morte como um desafio, e o Sêneca, né, se coloca a pensar com que atitude vamos encarar esse momento. Uma atitude igual a gente encara todo o resto, todas as outras coisas. A morte não deve ser temida, né? Não deve ser temida porque ela é mais um evento da natureza. O filósofo estoico, ele se alinha à natureza, ele entende a natureza para seguir o fluxo dessa natureza, para seguir como as regras da natureza, as leis da natureza. Então, é importante conhecer a natureza das coisas, porque o conhecimento vai nos dando tranquilidade. Não saber é uma experiência muito desestabilizadora. Saber é uma experiência mais tranquilizadora. Não temos como saber o que acontece depois da morte. Então, como isso se torna uma coisa fora do nosso controle, não faz sentido se preocupar com isso, né, na visão estoica. Forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça, ou seja, manter-se firme, manter-se forte, manter-se resiliente, né? Então, observa aí, né, que a ressonância do texto com a vida do Sêneca
ela é latente, ela aparece, né? E com a sua filosofia que orienta o pensamento e a ação, suportar toda a diversidade e buscar sempre serenidade. Por isso é uma filosofia tão importante para o nosso tempo, né? Imagina no mundo de pessoas que têm sofrido tanto, que têm tido tanta dificuldade por conta do contexto do trabalho, das doenças e das dificuldades, né, psíquicas, da falta de acolhimento psíquico. A gente precisa, né, de fortaleza, e a gente está diante de uma filosofia que ensina a pessoa a se fortalecer para enfrentar os problemas com mais garra, com mais resiliência, com mais força. E por uma certa medida, muita gente está vendo valor nisso, está vendo sentido nisso e se amparando nisso, se apoiando nisso, né? Vamos continuar aqui. Esse estado, né, de força, de enfrentamento de tudo com serenidade é chamado de apatia, né? Mais ou menos, né, não se deixar afetar. Parece a nossa ideia de apatia, apatia diante das coisas. Tanto que a gente usa a palavra estoico como um adjetivo de alguém calmo, tranquilo, né? Então, a busca pela não perturbação, lógico que você vai ser perturbado em alguns momentos, mas a questão é como você retorna, como você encara e como você demonstra a sua interação com as coisas, né? Continuando a análise da questão, a gente vê, né, que o excerto se refere a uma carta do Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental promover, né, da filosofia promover a moderação das paixões. A gente já viu mais para cima ali, né, um pouco antes na apresentação, que ele falava disso, de moderar as paixões. Então, coisas que a gente pode pensar aqui, né? Fala-se de sentimentos, certo? Aqui a gente está falando, né, de estar alegre, forte diante das coisas, né? Então, está falando de como a gente, né, o desfalecimento, né, o desfalecer é aquela experiência de você enfraquecer, de você ficar chateado, de você ficar mal. Então, está falando de humores, está falando de paixões, está falando de sentimentos. Se você tem essa noção, ajuda a responder. Se você sabe que moderação é um espírito típico do estoico, ajuda a responder. Se você conhece a teoria estoica, você ganha tempo. Você olha para a questão e você sabe que não tem nada a ver com convenção social neste momento, que não é uma questão religiosa, que não se exalta o sofrimento. Na verdade, o sofrimento ele precisa ser entendido e precisa ser enfrentado com serenidade, mas não exaltado, né? Não é um grupo que valoriza o sofrer, é um grupo que se preocupa como enfrentar o sofrimento. Então você vai matando por conhecimento ou você vai fazendo a conexão aqui com o texto, né? Se você não teve aula de estoicismo, o que você tem a seu favor? A sua leitura. E você precisa estar atento, você precisa prestar atenção na questão e ler bem os itens, e aí o vocabulário é aquilo que vai te salvar nessa hora. Tá? Vocabulário, capacidade de interpretação de texto. Por isso a gente sempre fala da importância dessas habilidades ao fazer um vestibular, né? Então, assim, é lógico que se você teve aula de filosofia, você conhece essa escola, vai muito mais fácil, né? Ajuda demais você a ter essa resposta com mais agilidade. Então, para o Enem, de modo geral, você precisa disso. Ou você precisa conhecer e ter essas conexões, e observe que eu falei para você prestar atenção, né, na coletânea, prestar atenção no texto, prestar atenção em quem escreveu esse texto, porque muitas dicas vêm daí, prestar muita atenção aqui na parte do comando da questão, né, refere-se a uma carta na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia, né, refere-se na qual apresenta como um bem fundamental da filosofia promoverá, e aí você precisa, né, fazer a continuidade desse texto de maneira lógica, de maneira coerente. Então, você procura os conceitos que mais se aproximam daquele que vão dar significado ao texto que você acabou de ler. Então, observe que aqui tem algumas dicas sobre como responder a um item do Enem, né? Prestar atenção no texto, prestar atenção na citação, quem é que escreveu esse texto, pode vir muitas dicas daí, prestar atenção no que está sendo pedido no comando e muita atenção ao vocabulário. Geralmente em filosofia você fica em dúvida entre duas, talvez aqui você poderia ficar entre A e E, por exemplo, porque dialógica mexe um pouco com a sua né,
a sua cabeça, talvez aqui a exaltação do sofrimento, se você teve um pouco de leitura do estoicismo, mas não tão profunda assim, talvez você ficasse um pouco em dúvida, né? Estou pensando num aluno de ensino médio, né? Num jovem de ensino médio, num adulto que vem com essa carga de conhecimento do ensino médio ou que nunca leu um texto estoico, né? Até o fim, sei lá, leu bastante texto. Então, são coisas para a gente considerar, tá? Chaves de leitura, né? Relação entre resiliência e serenidade com a moderação, né? A gente tem a leitura atenta, a capacidade de compreender os conceitos, alegria, não desfalecimento, moderação, paixão, como eu tinha dito, né? Princípios estoicos, importante, né? A gente ter clareza desses princípios, conhecimento um pouco da vida do Sêneca, isso talvez ajude, né? E, enfim, conhecimento da filosofia, minimiza a dificuldade dessa questão, né? É lógico que nem todo mundo está tendo acesso à aula de filosofia com profundidade, os currículos não são iguais, mas o estoicismo é um tema que eu penso bastante valoroso para o nosso momento, né? Afirma-se então a importância aqui da estudo da filosofia nos vestibulares. A gente tem tido uma média de 6, 7 questões de filosofia nos últimos vestibulares do Enem, principalmente. A gente viu na Unicamp 3 questões. Então é bem importante. É lógico que não é um montante, você precisa estudar muitas outras coisas, mas essas questões podem dar o seu diferencial lá na frente, né? Então é importante. É importante ficar atento às questões do momento, né? Por que trazer o estoicismo? Porque estamos num momento de pessoas sofrendo, pessoas precisando de direção, pessoas que estão procurando serenidade, tranquilidade, respostas para a ansiedade, respostas para a depressão, né, para a melancolia, para as dificuldades que a vida tem trazido cada vez mais, de forma mais intensa. Então é lógico que não é uma questão completamente política, né? Vocês observam que é uma questão que fala sobre sentido de vida, sobre como se comporta a pessoa. Então, eu acredito que tem aqui uma questão muito prática, com aplicação na vida, nos ajudando a confrontar o problema da morte, que é um problema para muita gente, tá certo? Daí a nossa aula, falei bastante, mas entenda, não é só análise da questão, mas também um pouquinho de aula sobre o estoicismo. Estou falando de maneira bem simples, tá? Não é uma análise aprofundada, é só uma aproximação nesse momento. Acredito que não dá para a gente aprofundar demais nas coisas, mas pega as dicas aí para responder questões de filosofia e até a próxima aula. Valeu!